Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo. Você se inscreve aqui no canal e beleza? Vamos embora pra gente poder falar das notícias de hoje. Hoje não vai ter nem vinheta não, porque na verdade não são notícias necessariamente de hoje. São notícias ainda relativas ao Fla-Flu, né? Pra gente ver, enfim... ver uma lucidez no meio de um mar de ignorância. E vamos falar de Bobadilha também. Na verdade, vamos começar já falando de Bobadilha. Isso porque o atacante do Fluminense, segundo o portal Netflu, treina nesta segunda-feira, né, lá no CT Carlos Castilho. Deu uma olhada aqui, a gente ainda não tem fotos do treinamento, mas ele se reapresentou nesse final de semana. E aí, obviamente, como o Fluminense jogou no sábado, folga no domingo, veio para treino na segunda-feira lá no CT Carlos Castilho. Ele tá de volta agora para poder treinar. Segundo a informação aqui do Netflu, ele volta, mas deve ficar como opção na quarta-feira. Isso porque ele vai treinar nesta segunda, treina na terça e já viaja. Então, com pouco tempo de treinamento, lembrando, o Bobadilha ficou uma semana fora, né? Por causa do nascimento da filha dele lá na Argentina. Então, obviamente, ainda não tá condicionado. E sem contar também o que John Kennedy fez no domingo, no sábado, né? Então, assim, John Kennedy deve ser titular contra o Santos. Bobadilha deve ficar como opção no banco. E ainda tem até a complicação de que Abel Hernandes entrou, é o vice-artilheiro do Fluminense no ano. Apesar de não vinha bem, mas cortou pra direita, meteu no ângulo e fechou o caixão no 3-1. Então, obviamente, Abel Hernandes também ganha moral. O Bobadilha, sem fazer nada, foi passando pra trás da fila, né? Vamos ver se ele tá na frente ou não de Abel. Outro detalhe, por que ele ficou lá uma semana, Gabriel, pro nascimento da filha e tal? No podcast do GE, o Felipe Sequeira tinha trazido a informação de que ele ficou mais tempo lá porque ele foi no sábado, porque a filha dele ia nascer, ainda demorou e a filha dele só nasceu na terça ou na quarta, se eu não tô enganado. Então por isso que ele ficou lá mais tempo e tal, e obviamente o Fluminense liberou. Não era um jogo de vida ou morte, assim, também. E também não era como se Bobadilha também fosse decidir se a gente vai ganhar ou não o Fla-Flu ou o jogo seguinte. Então, obviamente, o Fluminense libera. O cara vai jogar futebol durante 30 anos da carreira dele e ele vai ter filho talvez uma ou duas vezes, né? Então, é o mínimo que o Fluminense também poderia fazer. Vamos para outro vídeo que agora é interessante também. Mas Bobadilha, ou seja, deve ficar no banco na quarta-feira. Amanhã deve ser divulgada a escalação pro jogo contra o Santos. Agora a gente vai falar aqui um pouco. Eu vou botar um vídeo aqui na tela, na verdade, que é do Redação Sport TV, que é sobre o Fla-Flu, análise de PVC. É do Redação Sport TV desta segunda-feira. E assim, eu confesso, eu vi só um pedacinho do vídeo, não vi o vídeo inteiro, então é até bom que eu vou pausando aqui e falando no meio. Mas eu gostei muito do título já. E o título do vídeo aqui que foi postado aqui no Sport TV é PVC, né? Abre aspas. Ficou de um jeito que o adversário nunca vence. É só o Flamengo que perde. Você vai entender melhor. Vamos embora. Vamos ver o vídeo aí. Sobre a vitória do Fluminense no sábado, eu queria começar mostrando o retrospecto do Fla-Flu em 2021. Ele tem um jogo que é válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, em janeiro, com vitória do Fluminense. No total, foram 6 jogos que Flamengo e Fluminense disputaram já nesse ano. 4 vitórias do Fluminense. O Fluminense venceu o 4º Fla-Flu no sábado. Um empate, que é o jogo da ida da final do Campeonato Carioca, e uma vitória do Flamengo, que é o jogo da volta do Carioca com o Flamengo campeão. Ou seja, aquilo que é um argumento que os flamenguistas usam de que tá bom, mas a única vitória valeu o título. Ok, é verdade. Em todos os outros que não valeram título, o Fluminense levou a melhor. Porque até no 1-1, o Fluminense leva a melhor, né? Um jogo de final. De um lado tá um time que investiu 6 vezes mais do que o outro. O empate ali, levando para o segundo jogo, é um resultado melhor para o Fluminense. Os flamenguistas ficaram decepcionados naquele jogo. Se eu não tô enganado, é o jogo do gol de Abel de cabeça. 3 jogos que fizeram por Campeonato Brasileiro no ano, né? O jogo de janeiro, que é válido... Porque tem um detalhe. Vão falar, não, mas uma dessas vitórias, era time de base contra time de base. E ganhamos. Mas vamos só pros Brasileirão, então. Pelo Brasileiro de 2020, o jogo do primeiro turno, que foi na Neoquímica Arena, em São Paulo, e o do sábado, os 3 jogos terminaram com vitória do Fluminense. E com um enredo semelhante. Posse de bola do Flamengo, o Flamengo com um suposto favoritismo, na teoria e na prática, a vitória do Fluminense. Então, nesse ano, a música que o torcedor do Fluminense canta na arquibancada de que é normal ganhar a Fla-Flu, nesse ano, os números estão ao lado de quem entoa. Vamos a PVC agora, então. Foi normal. Foi muito mais normal o Fluminense ganhar do que o Flamengo. Mas, se você conversar com
rubro-negros e com os 10 com quem eu conversei, os 10 acham que o Flamengo tinha a obrigação de, no sábado, mesmo desfacelado, apenas 4 titulares em campo, que o Flamengo tinha a obrigação de ganhar do time titular do Fluminense. Vou rodar os melhores momentos, começando com essa pergunta. O Flamengo eu não vi que tinha melhores momentos assim, não. Então, peraí, vou dar um pause aqui só pra me botar na tela maior, porque se rodar os melhores momentos eu posso tomar uma coisa aqui no canal. Pronto, agora sim vamos Tinha ver. obrigação de ganhar o jogo no sábado? Ou, diante das circunstâncias, o Fluminense entrava no mínimo... Vamos ouvir aqui, tem só um pedacinho demais, mas dá pra vocês terem noção, PVC. né? Eu acho que o Flamengo tinha tanta obrigação de ganhar do Fluminense quanto o Fluminense tinha de ganhar do Flamengo. Eu acho que esse ponto tá fazendo mal pro Flamengo. Porque ficou de um jeito que o adversário do Flamengo nunca vence. É só o Flamengo que perde. Ah, o Flamengo perdeu porque o Flamengo foi uma porcaria, porque o Fluminense jogou muito bem. O David Braz fez uma partida monstruosa. E isso não é só pro Flamengo, não, tá? Isso é pra imprensa em geral também. Xavier anulou o Michael. O Luiz Henrique, a matada de bola que ele dá no segundo gol é espetacular. E, como virou meme, né? Não vamos falar de futebol, vamos falar de política. Quem foi o 35º presidente dos Estados Unidos? John Kennedy. Aliás, tinha 2 Kennedys PVC. em campo, né? Um pelo rubro-negro e outro pelo tricolor. Acho que nem nos esportes americanos a gente tem 2 Kennedys em campo. Tivemos sábado, um de cada lado. Então, o John Kennedy foi o cara do jogo pelos 2 gols, mas o Fluminense jogou uma boa partida. Mais uma vez. Então, assim, eu acho que fica um recado bem dado. PVC até tava falando pra torcida do Flamengo, mas fica um recado também pra cobertura da mídia, em geral. O Flamengo perdeu, eu vou ficar com essa frase inicial de PVC aqui. Ficou de um jeito que o adversário nunca vence. É só o Flamengo que perde. PVC tá falando pra torcida do Flamengo ali, né? Eles estavam ainda na análise sobre o Flamengo. De que pra torcida do Flamengo, pô, eles reclamam e tal, como se o Flamengo tivesse a obrigação de vencer. Enfim, dane-se, torcida do Flamengo. Mas pra imprensa também. A repercussão Flamengo venceu o Fluminense e confirma favoritismo. Ou Flamengo perde, joga mal e perde para o Fluminense. Flamengo assim. Flamengo assim. E infelizmente a mídia em geral tá preocupada com o quê? Quando ela fala de cobertura nacional. Ela vai se preocupar com o time que tem mais torcedores. E é por isso, calma aí, que eu reforço a importância da mídia independente. Eu não tô falando só de mim aqui, não. E eu não tô falando de mídia independente. É até bom mudar esse termo, que eu tenho mudado muito. Mídia nichada. O que é nichar? É você fazer a mídia que fala só de um clube. Porque aqui na mídia do Fluminense, você vai ouvir uma análise do Fluminense. O Flamengo ganhou? Ok, ele tinha um time mais forte, etc. Mas vamos falar aqui dos erros que teve do Fluminense. Até onde? É porque o Flamengo tinha um time... O Atlético, vou usar o exemplo do Atlético, o Flamengo a gente não perde, né? Mas o Atlético, até onde o Fluminense perdeu porque o Atlético investiu muito mais e tem melhores jogadores? E o que o Fluminense poderia ter evitado pra, de repente, tentar ganhar o jogo? Você vai ver isso aqui. Na mídia em geral, você vai ver falando que o Flamengo perdeu o jogo, que foram os desfalques, se o Flamengo tivesse fulano, se não sei o que lá. E assim, como se o Flamengo não tivesse investido em 2 jogadores desse time reserva, mais do que o Fluminense investiu no time titular inteiro. Vitinho e Michael, por exemplo. Isso eu nem tô falando de outros jogadores. Time reserva entre aspas também, né? Porque perderam 3 jogadores de frente ali, principalmente o lateral esquerdo. E como se não tivesse investido, ao vivo aqui. René, Flamengo, compra. Quanto que custou René pro Flamengo? Comprou 25% dos direitos de René por 7 milhões de reais. Comprou, ou seja, sabe qual é a compra que a gente tá reclamando pra cacete? É a compra de Caio Paulista, por 8 milhões por 50%. Flamengo pagou 7 milhões em 25% de René. Isso antes ainda, mais pra trás. Então assim, é ignorar de que do outro lado tinha um time que investiu muito mais e falou, mas eles estavam com o time... Não, meu amigo. Tem que ser valorizado o que o Fluminense faz e fez nesse ano, e faz costumeiramente, e tem que ser... Aí, realmente, quando você vai debater o Flamengo, você vai explicar por que o time do Flamengo perdeu pra um time que a contratação mais cara que tá ali no time custou a mesma coisa que o terceiro lateral esquerdo, ou o segundo lateral esquerdo do Flamengo. Aí isso é um outro debate. É um debate pra eles. Agora, não espere da imprensa ver uma análise sobre o Fluminense ter ganhado ou perdido
do Corinthians. Isso você vai ver aonde? Na imprensa carioca, que não tá nem aí pro Corinthians. Na imprensa generalizada, quando falar de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, o Fluminense nunca vai vencer, nunca vai empatar e nunca vai perder. O Fluminense será sempre o coadjuvante. Me mandaram até um print hoje lá naquele grupo famoso, que eu estou lá do Clube 45, com o pessoal do Nordeste. Mandaram lá o print, não vai dar pra achar aqui agora, que é muita mensagem. Mas falando, pô, estão debatendo o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, debatendo o Vasco na Série B, debatendo... Mas não estão debatendo o Fortaleza, que é o vice-líder do Brasileirão. Eu falei, jovem, o Fluminense só tá nessa conta aí porque venceu o Flamengo sábado. Se o Fluminense estivesse na mesma posição e tivesse vencido por 3-1 no sábado o Fortaleza, que é o vice-líder do Brasileirão, estaria nessa conta aí não. Aí até eles tinham até botado, essa mídia nacional só se preocupa com Rio e São Paulo. Eu falei, se preocupa com São Paulo e com o Rio, exceto o Fluminense, Botafogo e Vasco. Ou seja, só se preocupa com o Flamengo. Então, esse vídeo aqui de PVC, por mais que ele esteja falando pra torcida do Flamengo, né, acho que cabe uma análise pra imprensa em geral também. E detalhe, tá? Na maioria das vezes, em alguns casos, não é culpa dos jornalistas. O jornalista tá ali pra querer falar. Ele quer falar do outro assunto. Mas quem se importa com a entrada de dinheiro, com a venda de comercial, com não sei o que lá, vai falar, pô, não tem como eu botar o Fortaleza na pauta não. Pô, se eu botar o Fortaleza na pauta, eu vou querer conquistar o quê? Os torcedores do Fortaleza? Aí esses torcedores do Fortaleza não vão me dar dinheiro, etc. O cara tá preocupado só com o dinheiro. Por isso, valorize as mídias que cobrem o Fluminense. Na pior das hipóteses, pelo menos, elas acompanham o Fluminense. Espero eu. Até a próxima. Valeu.